Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia a todos. Meio de semana normalmente é dia de trabalho lá no Congresso. E a discussão do momento é o auxílio emergencial, uma volta do auxílio emergencial que foi pago para auxiliar, como diz o nome, os trabalhadores informais, desempregados e também beneficiários do Bolsa Família, mas que foi só pago até dezembro do ano passado por causa da pandemia. Só que a pandemia continua. Agora, uma das alternativas, uma das possibilidades em estudo é um imposto temporário, emergencial ou provisório, como alguns técnicos do governo estão falando. Já tem até um estudo de alíquotas de 0,05% a 0,15% sobre transações. Lembrando os moldes da antiga CPMF. O P era de provisório e ela durou de 1997 a 2007. A gente acompanha todas essas negociações, mas a previsão é de que haja uma solução só para a semana posterior ao Carnaval. Para quem não se lembra, o Carnaval, embora não vá ocorrer, está previsto para a semana que vem. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal impôs ontem uma derrota à Operação Lava Jato. Os ministros confirmaram a liminar de Ricardo Lewandowski, que liberou para a defesa do ex-presidente Lula as mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Até a ministra Carmen Lúcia, que é uma tradicional simpatizante da Lava Jato, votou com Lewandowski, enquanto o relator Edson Fachin defendeu sozinho que se aguardasse o julgamento do plenário, do uso do material no processo, o que não tem data para acontecer. Lembrando que esse julgamento não se tratou da legalidade dessas mensagens, apenas de autorização da defesa a elas. E chegou hoje a São Paulo mais um carregamento de 5.700 litros de insumos para a produção da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, pelo Instituto Butantan. A expectativa é de produção com esses insumos de 8.700.000 doses. Ao mesmo tempo, há uma iniciativa que está sendo já encaminhada, mas só para 2022, do Instituto Butantan, de produzir uma vacina que possa combinar, ao mesmo tempo, possa ser uma vacina dupla contra a gripe e contra a Covid-19. Esses estudos só serão possíveis depois da conclusão de toda a transferência de tecnologia Coronavac aqui para o Instituto Butantan, mas já está se projetando esse estudo para 2022. A vacinação ainda caminha em ritmo lento, pouco mais de 4 milhões de vacinados, isso representa 1,9% da população brasileira, mais ou menos uns 50 mil já tiveram a segunda dose da vacina, mas isso representa apenas 0,02% da população brasileira. A pandemia avança, com mais 1.340 mortes registradas nas últimas 24 horas, total de mortes no país até agora, 233.588 pessoas. Bom, o Brasil está se tornando um epicentro da Covid-19 mundial. Isso quem está dizendo é um pesquisador que faz parte de um grupo que já previu, em agosto do ano passado, essa segunda onda que está assolando Manaus, especialmente lá o Amazonas, desde o finalzinho do ano, começo desse, faltando oxigênio, toda essa crise que a gente está observando. Há uma terceira onda prevista para maio, se não houver lockdown em todo o estado, especialmente Manaus. Isso porque a capital do estado está virando uma espécie de incubadora. Novas cepas estão saindo dali por conta desse cruzamento desenfreado gerado pela transmissão da Covid sem contenção, sem lockdown, sem pessoas parando de circular pelas ruas. E há uma preocupação mundial, Tem pesquisadores, a imprensa estrangeira já está de olho no que está acontecendo aqui, até para fechar, por exemplo, fronteiras, a suspensão de voos também está na mira. Fora isso, aqui, por outro lado, em São Paulo, a gente tem Serrana, que é uma cidade aqui do interior, perto de Ribeirão Preto, que vai servir como um experimento para o governo do estado entender como é que vai funcionar a vacinação. Toda a população possível ali, de 30 mil habitantes, vai ser vacinada. E agora tem gente querendo mudar para lá, agora para conseguir receber a imunização. E hoje tem a sequência da 35ª rodada do Brasileirão, com mais 5 jogos importantes na luta ali pelo título, pela classificação para a Libertadores e contra o rebaixamento. Corinthians, por exemplo, e o Atlético Paranaense se enfrentam na Neoquímica Arena em Itaquera,
É uma luta direta aí de dois que tentam ir para a Libertadores. A mesma coisa entre São Paulo e Ceará. São Paulo, que já foi líder e está na 4ª posição, recebe o Ceará no Morumbi. Tem também Internacional e Sport. O Sport luta contra o rebaixamento. O Inter, se vencer, vai abrir 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o Flamengo, ampliando a sua liderança. Tem outro confronto direto também na parte de cima da tabela entre Fluminense e Atlético Mineiro, e um confronto na parte de baixo da tabela entre entre o Fortaleza e o Vasco. A gente acompanha tudo em tempo real. Para fechar, vamos falar sobre o Oscar 2021, que definiu os filmes indicados para a sua shortlist, né? Uma lista prévia em 9 das categorias da grande premiação do cinema internacional. E apesar de concorrentes como Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou, né, de Bárbara Paz, aqui brasileiro, nenhum filme brasileiro marcou presença entre os indicados. A lista completa está no portal do Estadão. Estes e outros assuntos você acompanha nesta 4ª nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã.